Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Como vocês podem ver, eu não estava no avião da TAM, que voltou para o Charles de Gaulle. Isso foi posto do Cláudio, não foi meu posto, porque não, evidentemente, se o avião estivesse com uma emergência, primeiro que eu não poderia ligar o celular. Dois, a gente trabalha, mas tem limite. Quando está morrendo, de fato, a gente está mais preocupado com outras coisas. Eu espero que quando o avião estiver caindo, você publique os amigos antagonistas. Outro dia, o leitor Gaiato, evidentemente, perguntou quando é que vamos ter reuniões de pauta nos finais de semana e nos feriados. Aí o oráculo respondeu, nunca. Só vou, né, pessoal? Só faltava essa, né? Quando o avião estiver caindo também. Bom, eu acho que Bunlai. Chegamos perto, estamos cada vez mais próximos. Chain. É a mesma coisa, né? Lula. Esse é um grupo, né? Se esse grupo se a Lava Jato for de fato para cima de uma dessas pontas, consegue entender como o funcionamento do esquema inteirinho. Espera-se que eles tenham esse apetite para ir atrás de uma dessas pontas. E a mais evidente é o Bunlai, óbvio, denunciado pelo Fernando Baiano. Está aí, está dando sopa, está quicando na área, está pronto para ser... Tá pronto a Veja, quando eu ainda estava lá, deu uma matéria sobre o Bunlai, que era fenomenal. Foi a primeira vez que surgiu o nome do Bunlai, não a primeira vez que surgiu o nome do Bunlai, mas que surgiu o nome do Bunlai como operador, né, do Lula. E vamos lembrar, havia na entrada do Palácio do Planalto um aviso dizendo que o senhor Bunlai tinha acesso irrestrito, não precisava pegar crachá. Vamos lembrar isso. Fotografado pela Veja, né? Fotografado pela Veja, não precisava pegar crachá para subir até o gabinete presidencial. Ou seja... E a matéria dizia também que não apenas ele não precisava pegar o crachá, mas ele podia entrar na sala do Lula quando quisesse, né? Sem ser avisado. No presidente da República. Quer dizer, um cara que passa a mão na bunda do Lula, né? Veja, ele não é exato. Quer dizer, ali quem passa a mão em quem eu não sei, mas que tem troca-troca tem, né? Ninguém sabe quem é o menino do NEP ali, né? Mas um dos dois é. É inacreditável, né? Não, fantástico. É um caso. Olha, a Carla Bruni não tinha acesso irrestrito ao gabinete do Sarkozy, tá? E o Bunlai não é bonito como a Carla Bruni. A mulher do Lula não tem acesso irrestrito ao gabinete dele. Mas olha, eu acho que, para além de Bunlai e Lula, que é este lado Ixaim, né? Criminal. Esse outro lado, que é também criminal, porque tudo é criminal, e eu acho que a Dora Kramer foi muito feliz na coluna dela, dizendo a perplexidade geral da nação, né? Dizendo da falta de lideranças, da falta de iniciativas, né? Realmente de porte. E a gente tem essa situação em que tem um presidente da Câmara, evidentemente bandido, porque não há como usar outra palavra, né? A gente não sabe também se vai pedir ou não vai pedir. Não somos nós que não sabemos. Não, ninguém sabe, nem ela, nem ele sabe. Então, o que eu quero dizer é que ninguém sabe. A perplexidade é essa, quer dizer, você não tem ali nada muito claro, né? Eu, sinceramente, acho, seria ótimo, porque eu acho que, como disse a Dora, vai acontecer alguma coisa vai acontecer em algum momento, né? Não vai ficar imóvel, a situação não fica imóvel. Não fica. A ideia do governo de manter esse estado decrépito da nação por 2 anos e meio, 3 anos, não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, qual é a pergunta que se faz é a seguinte, quer dizer, muito bem, o Eduardo Cunha não abre um processo de rejeita. Ele rejeitar não significa que o próximo presidente da Câmara, que eu acredito que não será do PT, porque o PT não tem força para fazer presidente da Câmara, salvo engano, mas nesse momento não tem, um outro presidente qualquer da Câmara, por exemplo, um sujeito do Temer, né, que assuma, digamos, ele pode muito bem acatar um outro pedido de impeachment.
Isso não importa. Agora, se o Eduardo Cunha, eu acho que a grande incógnita é essa, se o Eduardo Cunha dá início à tramitação do processo de impeachment, o que vai acontecer? Porque, evidentemente, Catarse absoluta. vai ser catarse. Só que ele não tem. O fato é que vão poder jogar com isso junto aos deputados que não estão lá com muita vontade de empichar a dona. Ele não tem legitimidade. A verdade é que ele não tem legitimidade para estar onde está. Não, ele tem que assinar o pedido de impeachment e pular fora, né? Ou ele faz isso. Foi o que nós dissemos no sábado. O problema é que ninguém tem legitimidade para estar onde está, né? Pois é, Não, então assim, exatamente. o meu temor, e aqui eu vou expressar só o meu temor, é que mesmo que ele pule fora, digamos que ele, na hipótese, que a gente não sabe que é uma hipótese, como qualquer outra, ele dê início à tramitação do processo de impeachment. Pula fora. Ok? Tá. Confusão geral, começa a andar. Pode ir lá na adiante e dizer, não, esse cara fez porque ele queria ligar, então... Não, aí se acontecer isso, se ele pedir, se ele aceitar o pedido de impeachment e renunciar à presidência da Câmara, certamente, não há a menor dúvida que o PT vai recorrer ao STF, né? Claro. Então, assim... Para deslegitimar essa decisão dele, né? Exato. Eu acho que ele não tem a legitimidade, quer dizer, ele já perdeu a legitimidade. Veja, ele se colocou como o grande fiador. Não era verdade, nunca foi. Uhum. Né? Nunca foi. E se ele faz isso agora, neste momento em que está muito claro que ele realmente pôs a mão ali no dinheiro da Petrobras, fez um monte de lambança, acho que vai acontecer o que o Cláudio falou. Os caras vão recorrer ao STF e vão. Não, assim, mas vão ter mais força, você entende? Eles vão recorrer de qualquer maneira. Mas agora com argumento, Diogo. A crise entre o STF e o Congresso Nacional, que eclodiu já com as decisões da semana passada, está flagrada. Eu compreendo aqueles da oposição, que são os caras até legais, que têm receio de que enfraqueça o pedido de impeachment, quer dizer, ele abrindo, mesmo assim enfraqueça. E ao enfraquecer, pode enfraquecer para sempre. Nós já dissemos várias vezes que ele era o maior empecilho no caminho do impeachment. Eu acho que essa foi uma posição que nós tivemos desde o começo, né? Acho que desde o comecinho dessa história, nós dissemos que o Eduardo Cunha era um empecilho. Não, eu fui olhar um post quando ele foi eleito, que eu fiz em fevereiro. E ali, evidentemente que ali o que eu disse? Eu disse, olha, na possibilidade remota dele pedir o processo de impeachment, ele abriu o processo de impeachment da Dilma, isso dependerá do grau de contaminação do PMDB, que em fevereiro era, bom, nem se compara ao que é hoje, especialmente em relação a ele. Então, assim, eu entendo, óbvio que a gente quer que a gente sabe que o país não aguenta a Dilma, a gente quer que ela seja saída constitucionalmente e tudo mais, mas realmente vivemos um impasse, porque esse senhor aí, não sei, ele pode, mesmo pedindo o processo de impeachment, fazendo a catarse... Não, todos os caminhos, a abertura, a tramitação, caminhos são ruins. O Brasil não sobrou um caminho bom. E agora eu acho que o melhor caminho passa por isso, passa pela catarse, passa pela eleição de um novo presidente da Câmara, que corrobore essa abertura do pedido de impeachment, legitimado pelos votos dos deputados. O problema todo é o seguinte, o PMDB, ele não quer, assim, para o PMDB, para a cúpula ali, o Cunha pedir esse impeachment livraria o PMDB da responsabilidade de ter que colocar um outro presidente da Câmara para fazer isso. Até porque, por enquanto, não houve racha, né? Não houve um rompimento, toda a expectativa aí do que possa acontecer na convenção de novembro, mas até lá não há nada nesse sentido, né? O Temer fica ali naquele posicionamento dele de se afasta, volta, joga algumas coisinhas na imprensa ali dizendo que ele está insatisfeito com a Dilma e tal, e realmente está, né? Quando a gente conversa com as pessoas ali da cúpula, realmente está, mas ao mesmo tempo não rompe. Então, assim, não vai ser o Temer, né, ou um preposto do Temer a pedir
esse impeachment, né? Então, o Eduardo Cunha, para o PMDB agora, seria a melhor pessoa a pedir esse impeachment, para pelo menos eles podem lavar a mão e dizer, não, o Cunha, até porque o PMDB tem uma coisa muito diferente do PT, que é o seguinte, ele não tem aquela organização, não é um partido que atue como organização, né? Como um grupo organizado, né? Cada um, tanto é que quando pinta alguma coisa contra um ou contra outro, não existe, o partido não se manifesta em apoio àquele personagem, aquele político, né? Ele quer, cada um se vira para se explicar se fez alguma coisa errada. O PMDB não é um partido, o PMDB é uma cooperativa de pessoais, né? Ele costuma dizer, o pessoal do PMDB costuma dizer o seguinte, nós não somos uma organização criminosa como o PT, mas isso é dito só ali nos bastidores, né? A gente não age como quadrilha, cada um, enfim, faz o seu mal feito, que responda por ele. Então, assim, o Eduardo Cunha, nesse sentido, está sozinho, tem que responder. Ao mesmo tempo, fato, esse é outro elemento, né? O Renan Calheiros está começando a... Assim como o Renan, justamente. O Renan Calheiros poderia, por exemplo, mas ele vai perder o timing, porque o Eduardo Cunha perdeu o timing, essa é a verdade. Perdeu. E o Eduardo Cunha e o muito Renan rápido, Calheiros, né? Ele foi sugado para dentro desse negócio muito rápido. Você sabe o que me impressiona? Me impressiona o seguinte, o Eduardo Cunha, quando surgiu o Camargo falando, se você for olhar ali a denúncia do Janot, ela é relativamente fácil de desmontar, porque só havia um relato. Exatamente, era fraca. E ele falava, eu quero... Agora, ele foi afoito, ele foi de uma imprudência, porque como ele podia imaginar que não iriam descobrir as contas e os bens? A mulher andando de Porsche, como? Complicando, e olha, o que é engraçado nisso tudo é que assim, ele é tão cuidadoso com o negócio de rede social, né? Ele cuida das redes sociais dos funcionários da Câmara, aquela coisa, tudo que a gente já explicou aqui, e não cuidava da rede social da mulher, né? Porque a Cláudia tem inúmeras fotos dela, as viagens dela pelo mundo inteiro, né? E é uma coisa que realmente não é compatível ali com a... Mas ele imaginou que fosse acontecer o que acontece com o Lula, por exemplo. O Lula, há quantos anos ele está naquela fazenda dele? Há quantos anos o filho dele goza das benesses do poder e aceita dinheiro para cá, para lá? Eu acho que tem razão. E ninguém faz nada. Ele falou, não, esse é um sistema que funciona há tanto tempo desta maneira. O Renan Calheiros é presidente do Senado. Eles confiam na impunidade. Do Zé Sarney. A gente sabe quem é essa gente. José Dirceu ainda está sendo defendido pelo PT. O Rui Falcão ontem disse, eu espero que ele saia do partido. Se ele for condenado, o cara já foi condenado. Ele já cumpriu pena de prisão. Eu acho que o Rui Falcão, ele de fato já ultrapassou o cinismo, né? Lógico. Eu espero que, se condenado, o José Dirceu peça uma desfiliação. O homem já foi... Quantos anos ele ficou na cadeia? Não, o cara condenado quantas vezes, né? O cara já disse... Quando ele for condenado pela 8ª vez, em definitivo... E o cara já disse, eu sou cadeieiro, né? Eu sou cadeieiro. Tá esperando... Não, eu acho que o Eduardo Cunha contou com isso. E deu errado, o cálculo dele deu errado. Eu espero ele contou com isso, mas ele também contou com o fato... ele contou com a impunidade. Mas eu acho que ele achou também que os caras eram mais incompetentes do que eu acho que o Eduardo Cunha, sabe o que o Eduardo Cunha podia fazer? A contribuição dele poderia até ser maior do que a do impeachment, que é o seguinte, era ele contar publicamente, aí provavelmente coisas que o Baiano já contou em termos de declaração que ainda não vieram a público, né? Mas ele entrou nesse negócio das sondas, veja bem, as pessoas não notaram isso, na imprensa fica reproduzindo as notícias, as informações dos inquéritos sem explicar. A gente explicou isso. Ele entrou nessa questão das sondas, não tem nada a ver com Suíça, né? Vamos falar das sondas da Vitória 10.000, que é onde teve esse pagamento dos 5 milhões para ele. Ele não participou do negócio das sondas. Ele não participou do negócio das sondas. Ele foi requisitado pelo Baiano
para entrar como um cobrador da propina, porque a propina não saía. O Júlio Camargo não pagava a propina, então o Baiano foi no Eduardo Cunha e falou: Cunha, faz aí algum esforço, justamente usando aquela questão dos requerimentos, etc., porque eu preciso receber a propina que eu tenho que pagar muita gente aqui. Essa história, aliás, a história se fecha, né? Porque quando o Júlio Camargo faz a delação, ele diz que o Eduardo Cunha o cobrou, né? E o ameaçou com requerimentos, mas é como se o dinheiro fosse para o Cunha. E aí agora a história, depois da delação do Fernando Baiano, só para o leitor, o que acontece? O Fernando Baiano foi ao Cunha e pediu ao Cunha para cobrar. Para cobrar a propina, mas o destinatário, quem são os destinatários finais dessa Nesse propina? ponto, Cláudio, eu quero te aplaudir, porque você foi o primeiro e único jornalista praticamente até agora que explicou para a nação que o Fernando Baiano não é o operador do PMDB. Não é. Há quanto tempo, né? Eu vinha dizendo isso. Há quanto tempo você vem dizendo isso? E o próprio Baiano agora disse: não, realmente não sou operador. E fica claro que ele não é operador, ele não está mentindo ali. Fica claro, até porque delação é delação. Mas fica claro que ele não está mentindo porque, justamente, ele foi conhecer o Cunha já muito tarde, né? Ele, inclusive, acompanhado o general angolano, que a gente está dando aí, que é um cara ligado aí, fez negócio com o Dirceu, a gente não sabe que negócios são, mas os dois conversaram sobre negócio. À época, inclusive, citou que esse general andou procurando o Lula para que procurou o Baiano para que o Lula fosse dar palestras em Angola e etc. Então, é um cara realmente ali do Lula e do Dirceu, né, o Baiano. E ele foi realmente ao Cunha justamente por causa do poder do Cunha em relação à bancada, ao que ele podia fazer no Congresso, na Câmara, para cobrar a grana que o Júlio Camargo não queria pagar. Agora, quem eram os beneficiários finais nesse da caso, grana do Vitória 10 mil? A gente sabe quem são, né? O Nestor Cerveró, num depoimento preliminar, disse claramente que grande parte da propina serviu para saldar dívidas de campanha, recebidas em 2007, para saldar dívidas de campanha do Lula com o Banco Shahin em 2006, na campanha de 2006. Isso foi dito. Tudo bem que a delação do Nestor Cerveró não foi fechada até agora, não foi homologada, a gente não sabe exatamente por quê, mas de qualquer maneira, nós sabemos que esse naco de dinheiro eram 60 milhões de dólares de propina. Eu já disse lá atrás, só um segundo, Mário, eu já disse lá atrás o seguinte, e agora agora as coisas começam a fazer mais sentido, né? Porque a Polícia Federal finalmente está chegando no Banco Shahin, no grupo Shahin, né? Que envolve uma série de empresas, não é só o banco inclusive já foi fechado em 2011, mas antes do banco ser fechado, o que o Shahin fez? Isso está provado, tá? Teve investigação do Banco Central, isso já está comprovado, os executivos do Banco Shahin foram condenados, inclusive. Eles pegaram o dinheiro do banco, alavancaram ali junto com os clientes, pegaram o dinheiro dos clientes do banco e jogaram para uma conta no Banco Clariden, na Suíça. Esse dinheiro foi o que serviu para alavancar o empréstimo da primeira sonda, justamente essa Vitória 10 mil, que é a sonda que eles construíram junto com a Mitsui, etc. Então, assim... Eles não construíram, porque eles não tinham capacidade para construir. Eles não construíram, eles foram intermediários, meros intermediários. É importante dizer isso, que eles foram só intermediários. Eles foram meros intermediários. Mas esse Banco Shahin, justamente, aí você pega lá a lista, né, dos clientes que pegaram empréstimos a fundo perdido. Esse empréstimo, os empréstimos que o Banco Shahin concedeu, inclusive para o Bunlai pagar lá, provavelmente o Ronan Maria Pinto, como o Marcos Valério disse, esses empréstimos nunca foram pagos. E naquela lista ali das empresas que a gente colocou, são 28, se eu não me engano, empresas. Então dá uma coisa do tipo 300 milhões. Quer dizer, como é que o Shahin recebeu de volta 300 milhões aí em contratos? Como é que o Shahin recebeu esse dinheiro de volta? Justamente com os contratos das sondas. A imprensa ainda não foi atrás, mas os contratos das sondas são remunerados diariamente. Então, assim, o contrato da Shahin, por exemplo, eu tenho um aqui, vou publicar, ele remunerava a Shahin, a Petrobras remunerava a Shahin em R$1 milhão, R$1 milhão e poucos reais por dia. É uma coisa assim... É um dinheiro, negócio do planeta. É um dinheiro que você não conta, né? É uma coisa absurda, é uma coisa surreal. O que eu ia falar é que a delação do Cerveró não sai porque o Janot não quer homologar. Não quer homologar e o que estão dizendo é que ele não quer homologar porque o Cerveró não teria provas suficientes
É isso que a gente está ouvindo. Para dizer o que... Eu acho, na verdade, tem dois tipos de homologação. Eu acho que tem aquela homologação, ou digamos assim, não se homologa, falta de ou não homologação. Tem a não homologação por falta de provas, e a gente está começando a inventar também a não homologação por excesso de provas. Olha, só sobre esse, só para não despertar a paranoia dos nossos leitores, eu perguntei para duas pessoas com quem eu converso dentro da Lava Jato, e eu não consegui descobrir que é exatamente isso. Eu adoraria poder denunciar isso. E não posso denunciar que essa delação está sendo engavetada por esse motivo. Espero um dia saber exatamente os motivos pelas quais ela não foi homologada até agora, ou melhor, espero que ela seja homologada, mas eu acho que eles querem mais. Acho que eles querem. A minha impressão é que eles querem ainda mais. Eu acho que é uma visão que eu gostaria de compartilhar com você. Eu estou falando com as pessoas com quem eu converso, em quem eu confio. Não estou falando. É gente de Curitiba, né? É gente de Curitiba e que ouviu do Nestor Cerveró determinadas coisas. Eu acho absolutamente impossível que o Cerveró não tenha provas ou não tenha caminhos a dar para os procuradores. É possível que ele tenha, é possível que ele não tenha dado completamente esses caminhos e essas provas. Eu vou lhe falar. O Paulo Roberto Costa, sim, que já teve o benefício da delação, etc. O Paulo Roberto Costa agora está se descobrindo, não contou tudo. Não contou. Mas nenhum deles contou tudo. Mas de qualquer maneira... Atenção, não contou tudo. Sim. Se fosse nos Estados Unidos da América, se ele fosse um whistleblower nos Estados Unidos da América, esse cara já teria perdido o benefício, estaria na cadeia. Não, mas não é assim. Não é assim. Aqui na Itália, por exemplo, o Berlusconi quis fazer a mesma coisa, uma lei impedindo que os delatores pudessem fazer a conta-gotas essas delações. Se eles tivessem feito isso, por exemplo, a Buscetta jamais teria incriminado a máfia, porque o Buscetta mudou e acrescentou coisas ao longo dos anos para o Falcone, e a cúpula da máfia não estaria na cadeia neste momento, porque existe também um cálculo do delator, ele pode perder alguns benefícios. O Sérgio Moro tirou benefício do Júlio Camargo, por exemplo. É o que eles estão fazendo em Curitiba. Não é que Júlio Camargo, por exemplo, por ter denunciado Paulo Roberto Costa foi colocado pelo Lula. A gente veio a descobrir isso recentemente. Mas o Paulo Roberto Costa, em fevereiro, denunciou o Bunlai. Pois é, Paulo Roberto... Publiquei isso antes de ontem, não sei quando. O Paulo Roberto Costa, em fevereiro, contou tudo. Ele contou tudo. Então, assim, como é que não surge na delação do Paulo Roberto Costa o Lula dessa maneira tão fulgurante como começou a surgir agora? Mas sem dúvida tem que ser apertado. Tem que colocar. Mas sem dúvida que ele tem que ser apertado e sem dúvida que ele tem que perder uma parte dos benefícios dele. Eu acho, é isso que eu agora, não vamos. Eu acho também os advogados das empreiteiras que querem usar isso para melar a Lava Jato, né? Pois é. Mas também tem muita coisa ali tem muita coisa também que o Ministério Público e a Polícia Federal ouvem e não avançam porque não avançam naquele momento porque não querem. Não querem. Fevereiro, Paulo Roberto Costa denunciou José Carlos Bunlai. O homem dele era o Fernando Baiano. Fernando Baiano entrou na Petrobras levado pelo Bunlai. Quer dizer, ele já tinha dado as dicas. Eu até agora não consigo entender, por exemplo... Agora a gente descobre que foram para o apartamento do Lulinha e seguramente o Paulo Roberto Costa já sabia disso. Olha só, por que, por exemplo, o Ministério Público, na questão do estaleiro Rio Grande, só investigou da Ingevix para cá, de quando a Ingevix comprou o estaleiro da W Torre. E eu publiquei que a W Torre ganhou a licitação da Petrobras, feita pela Rio Bravo, que a gente sabe que ganhou a licitação da Petrobras sem ter nem o terreno. E quem deu o terreno depois para a W Torre foi o Paulo Bernardo. E quem participa da W Torre lá atrás é um sócio, um cara que é sócio do irmão do ex-secretário do Sérgio Cabral. Então é o seguinte, está tudo documentado. Essas informações estão todas documentadas. Por que o Ministério Público não investiga para trás?
se a origem do porquê. Aquilo ali envolve aquele amigão do Lula lá do biocombustíveis, aquele... Envolve o Palotti, envolve direto. Não, então, mas antes de ir para a W Torre lá do Antônio, ligado ao Palotti, tem aquele outro, eu esqueci agora, o cara que era o rei da mamona lá, como é que chama? O Daniel Birman. Birman. O Birman dizia, é a coisa mais surreal esse negócio do estaleiro Rio Grande, e foi o primeiro estaleiro para construir os navios sonda no Brasil. Foi ele. Inclusive ia primeiro construir os navios da Transpetro, e depois mudou. E quem falava que era dele, o estaleiro, era o Birman. O Birman falava para todo mundo, para a imprensa inteira, não, nós vamos construir porque eu tenho o estaleiro Rio Grande, estaleiro Rio Grande. Nunca foi do estaleiro Rio Grande, nunca foi dono do estaleiro Rio Grande. Depois ele passou para o W Torre, que também nunca foi dono do estaleiro, porque nunca foi dono do terreno, não tinha terreno para ter estaleiro. Então aí, bom, eu estou falando isso só para dizer o seguinte, justamente, tem coisas que a Polícia Federal e o Ministério Público deixam de lado e resolvem retomar lá na frente. Não é só Paulo Roberto Costa, não. A Lava Jato também está comendo a barriga um monte de vezes, a imprensa nem sei lá, método de investigação, eles de repente preferem ir pelas beiradas até chegar lá no núcleo, enfim. Moçada, acabou aqui. Boa viagem, bom retorno. Obrigado. E amanhã a gente se fala de São... Qualquer coisa, manda um WhatsApp pra gente lá de dentro do avião. Eu não dou le doigt d'honneur para você, porque você não merece. Tchau. Tchau. Tchau.